Boa tarde, meu nome é Márcio Vinícius. Eu e meu colega viemos apresentar um trabalho sobre caprinocultura. Eu vou explicar um pouco sobre a aptidão. A aptidão é a finalidade para a escolha, ou seja, se a raça vai ser especializada em raças de corte, seja um animal destinado para abate, ou se a raça vai ser destinada para leiteiros, que é destinada para a produção de leite, fazer queijo ou o próprio leite em si, ou de dupla aptidão, pode ser tanto para carnes quanto para leite, que junta os melhores dos dois mundos, né? Que junta a produção tratando bem o filhotinho e aumentando a produção de carnes, quando esse animal já poder ser abatido por conta da idade, melhorando assim também a qualidade do lucro. Boa tarde, eu vim apresentar o trabalho de caprinocultura e ovinocultura, junto com meu colega Marcos Vinícius, e eu vim falar um pouquinho da finalidade da escolha. Por que a gente deve escolher? Primeiramente, para o melhoramento genético ter uma boa eficiência, e por que as pessoas buscam ele, é para melhorar a produção e a reprodução dos animais, fazer com que sejam animais mais precoces e tenham maior lucratividade final. Na reprodução, trazendo fêmeas mais dóceis, que sejam mais adeptas com os seus filhotes e aos locais. E também evitar consanguinidade, ou seja, evitar que a mãe e filhos, pai e filhas, como se dizem, se cruzem e, assim, com esse cruzamento, evitar que esses filhos saiam com grandes problemas de saúde ou deficiências corporais, por exemplo, sem uma orelha, sem uma perna, pode ocorrer, caso seja o casamento entre sangues muito próximos. Agora falando um pouquinho sobre raças, leiteiros, produção de carne e dupla aptidão, no caso já foi falado aqui em aptidão, né? Temos as raças como nativas, Canindé, Mochotó e Repartidas, que na verdade foram introduzidas mais para o semiárido nordestino, que onde é ocorrida a maior produção de caprinocultura do Brasil atualmente. São raças muito rústicas, por sua rusticidade, foram muito bem adeptas, principalmente no cenário nordestino, pois lá, como tem muita seca, falta de alimentos e possivelmente por conta da desnutrição, o aumento de doenças, não podia ser uma raça muito frágil. Por isso, essas raças foram bem aceitas e estão no mercado até os dias de hoje, atualmente. Agora, como raças leiteiras, para caprinos, temos a Sane, a La Mancha, Repartida e Mochotó. São as raças mais atletas. Agora, para a produção ainda de leite de ovinos, temos a Lacauane e a Santa Inês como principais raças. Para raças de corte, os caprinos, temos Boer e Salvano como principais, e ovinos temos Dorper e Hampshire. As raças de dupla aptidão, que juntam os melhores dos dois mundos, que é o leite e a carne, em um único animal. Temos como caprino Boer, Anglo-Nubiana, e como ovinos, dois exemplos de Valais e Corrideiro. Agora, características de algumas raças. Vou falar primeiramente da Santa Inês, que não possui chifres. A pelagem é um pouco diferente, pode ter avermelhada, preta e chitada. São deslanados, ou seja, não produzem lã para o mercado. Quando bem alimentado, pode produzir de meio litro de leite em média diário. A carne dela tem um baixo teor de gordura, ou seja, é bem aceita pelo mercado brasileiro. As fêmeas de Santa Inês podem chegar a 60 a 70 quilos quando adultas, já os machos de 80 a 100 quilos quando já estão na fase adulta. Ainda falando um pouco sobre as características das raças, vou falar um pouco do caprino Boer, que possuem chifres. Quando as fêmeas estão na fase adulta, podem pesar de 90 a 100 quilos, já os machos de 110 a 135 quilos em sua fase adulta. A pelagem é branca por todo o corpo, exceto na parte do pescoço e cabeça, que é uma pelagem um pouco mais escura. Quando bem alimentadas, produzem de 3 litros em média diário. Opção de acasalamento. A gente deu uma pesquisada e entre as raças de caprinos, utilizamos o Boer junto com Anglo-Nubianas, que resultam em ótimos animais para o abate, por apresentar boas características de carcaça do Boer e boa produtividade leiteira e rusticidade dos Anglo-Nubianas. Além de cruzar essas duas raças, alguns pecuaristas escolhem os filhotes desse cruzamento e reúnem com um cruzamento entre outros animais SRD, ou seja, sem raça definida.
que gera ainda mais rusticidade para um novo cruzamento e se adaptam mais facilmente aos tipos de manejo, podendo ser tanto confinamento ou a pasto. Sobre o melhoramento genético. Os programas de melhoramento genético consistem em buscar a maior produção possível entre os animais, podendo ser de leite, de carne, de peles ou de lã. Nos ovinos, as raças são principalmente procuradas para a produção de carne. Entretanto, os animais normalmente são lanados e não se adaptam facilmente em climas quentes, têm problemas em adaptação climática e dificultando a chegar até certos estados. No Brasil, no Nordeste do Brasil, as raças que mais se saíram bem foram Santinês e Morada Nova, mas a Santinês ainda se destaca por ter uma produção maior do que o Morada Nova nessas regiões mais quentes. Ainda sobre melhoramento genético, temos um pouco sobre caprinos, que as raças têm a maior adaptação aos fatores climáticos brasileiros. As raças são buscadas para a dupla aptidão, ou seja, produção de carne e leite integrado ao mesmo animal. E também tem assim, um pouco de privatização para manter as raças puras, que além de serem ainda assim boas, são boas para futuros acasalamentos que queiram aquelas mesmas características que tinham nas raças puras. Sobre o mercado, podemos falar que os caprinos, primeiramente, são em função da produção leiteira e os ovinos para a produção de lã. Entretanto, ambas as raças começaram a ter grandes vantagens na produção de carne. Nesta imagem podemos demonstrar um cruzamento entre a raça Sane mais anglo-nubiana, que mostra o aumento da tolerância ao calor dos mestiços com produção de leite elevada no período seco em relação às fêmeas Sanes, puras por cruza.